Fala, gente, estamos ao vivo aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um papo aqui com um aluno, o Leandro, um aluno do programa Sala Depois dos 40, que teve um resultado incrível aqui. Então a gente vai contar um pouquinho da história dele, vai falar um pouquinho como que ele conseguiu esse resultado, como que quais foram as estratégias que a gente tomou para ele conseguir ter resultado incrível. Foram 15 quilos, perdeu gordura, ganhou massa muscular aos 45 anos, né? Então, quero convidar aqui hoje um cara que eu gosto muito, né? Um cara que eu admiro muito, que é um cara muito disciplinado. E ele vai falar o passo a passo que a gente fez aqui, para ele eliminar aqui, gente. Foram 15 quilos praticamente de gordura e ganhou muita massa muscular. Então, vamos bater o papo com o Leandro. Então, para quem está chegando agora, sabe que a gente começa sempre essa live aqui da mesma forma. Então, eu peço que vocês aqui chegaram agora, coloca o nome de vocês, sejam muito bem-vindos, o nome de vocês, coloca a idade de vocês e a cidade da onde vocês estão falando. Quero saber, quero te conhecer, você desse lado aí. Então, para a gente começar a live, para eu chamar o Leandro aqui, quero saber quero saber o teu nome, a tua idade e da onde que você está falando, tá? Eu já vou chamar o Leandrão aqui para a gente começar a trocar uma ideia aqui. Então, para quem caiu de paraquedas hoje aqui no meu Instagram e não me conhece, eu ajudo pessoas, homens e mulheres, a emagrecer e definir depois dos 40 anos. E hoje, nessa live aqui, eu vou bater um papo, trocar uma ideia com o Leandro, que é aluno do programa Sala Depois dos 40, e ele tem 45 quilos, ele tem 45 anos e ele eliminou, gente, mais de 15 quilos, ganhou muita massa muscular. Então, deixa eu ver se ele está por aqui, ele mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui, Leandrão. Já chamar ele aqui pra gente trocar uma ideia. Oh, peraí. Tá vendo que ele tá por aqui já. Vamos chegando, eu quero saber o nome de vocês. Coloca aí a idade de vocês, coloca o nome e coloca a cidade. O nome, eu quero saber a tua idade e a cidade que vocês estão falando. Vamos começar esse bate-papo aqui e de direto ao ponto aqui. Eu quero ajudar muita gente. Então você que está chegando agora, a gente vai colocar para vocês aqui, gente, alguns pontos cegos que muitas vezes vocês não estão enxergando, que basta você fazer um ajuste que você também consegue ter resultado. Olha, Leandrão tá por aí. Tá meio escuro. Tudo bem, Lê? Deixa eu virar aqui, calma aí. Beleza. Beleza, Ed? Ei, Boa noite. que maravilha. Tudo Muito bom? boa noite. Boa noite. Tudo É um bem? prazer estar aqui. Tudo bem, tudo ótimo, tudo beleza. Prazer é Tirando, meu. tirando a perna, que o treino de perna hoje foi puxado. Ontem, né, foi puxado, a perna tá queimando ainda, Boa. mas tá tudo beleza. Ó, deixa eu só Legal. desativar aqui os comentários aqui pra gente. Depois a gente pode abrir no finalzinho para trocar uma ideia com a galera. Só pra gente desativar aqui. Peraí. Pra gente conseguir não ficar os comentários aqui. Peraí. Aí. Melhorou? Show de bola. Leandrão, olha, Beleza. um prazer estar aqui falando com você, tá? Seja, cara, muito obrigado. Eu falei, Leandrão, vamos contar para a galera aí, vamos, né, vamos abrir o jogo, falar para a galera que tem muita gente precisando de ajuda, precisando entender que é um passo a passo, que são coisas simples, né, Lê? Que na verdade são coisas que estão próximas da gente, mas a gente não consegue enxergar, né? Então vamos contar um pouco dessa história, vamos fazer um passo a passo. Eu gosto sempre aqui de começar do começo, assim, tá, Lê? Então, Uhum, sim. primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Para quem não conhece o Leandro, fala o teu nome, a tua idade, de onde que você está falando, se tem tua profissão, se você é casado, tem filho. É contigo agora, manda bala aí. Se apresenta para a galera. Beleza. Valeu, Ed. É um prazer enorme estar aqui falando aí nessa noite aí com você e com essa galera aí que está assistindo, que com certeza tem um propósito aí também de vida mais saudável, né? Enfim, meu nome é Leandro, né, tenho 45 anos, eu sou propagandista, né, sou da profissão de propaganda médica, aquele carinha que vai com a pastinha e fura a fila do paciente e vai lá no consultório médico, né? Muitos devem saber o que que é. É, Tenho dois filhos, sou casado, né, já persigo aí essa vida mais saudável aí já há algum tempo.
No entanto, né, durante muito tempo eu ficava indo e vindo para a academia, né? Passava um tempo na academia, aí chegava um certo período ali, eu estagnava, não saía daquele patamar, e eu não sabia o que que era, e na verdade aquilo me desmotivava, aí ficava como muitos devem passar por isso, né? Ficava pagando a academia, né? E não ia, porque eu estava desmotivado. Então, a gente costumava falar assim, eu estou pagando a academia, eu estou fazendo academia. Beleza, né? Mas é mais ou menos isso. Então, tinha sempre essa desmotivação, mas eu já persegui essa ideia de vida mais saudável já há muito tempo, né? E é legal porque a gente vê muita coisa na internet, né? A gente passa por muita experiência e a gente acaba se desmotivando também por essas experiências que não dão certo. E quando eu cheguei até aqui, através de um amigo que me Ó, indicou, né? Um amigo de vamos, muito tempo, vamos começar essa, lá do essa, começo. Deixa eu te falar uma coisa, só para a galera essa... entender. Como que você me conheceu? Como que você conheceu o programa Sará Depois dos 40? Então, além de hoje eu ser propagandista, já ser casado e tudo mais, eu tive, né, quando jovem, eu fui paraquedista, né, eu servi na Brigada Paraquedista Militar, e lá fiz muitos amigos, né, alguns devem estar até aí me assistindo. Um deles, depois de muito tempo, depois de 25 anos, na verdade, com o advento aí da internet, de WhatsApp, criamos grupos, nos reencontramos, começamos a fazer alguns eventos, aproximar um do outro, as famílias e tal. E, de repente, no final do ano passado, um colega postou uma foto lá que o cara tava, né, no shape, né, sarado. Aí todo mundo perguntou, né, ele falou, pô, cara, faz o seguinte, eu não vou falar muito pra vocês não, segue esse cara aí. Aí colocou lá o sarado depois dos 40, né, eu falei, pô, vamos ver, beleza. Aí quando Aí, foi no início aí do ano, eu mostrou o meu falei, Instagram, mostrou o Instagram do programa para ele, para a turma toda. isso, Deixa eu tentar, pra turma deixa, toda, pra turma toda. deixa eu tentar entender. Você estava num grupo de amigos, aí tinha uma pessoa Isso, nesse grupo que estava mais sarada, e vocês perguntaram como que ele tinha conseguido aquele objetivo, de ter conseguido ficar mais isso, sarado. Aí ele começou a falar, isso. comecei a seguir as dicas desse cara aqui, é isso? Isso aí. Isso Ah, aí. E maneiro. como eu já vinha de várias experiências e tentando várias coisas e perseguindo um pouco isso, né? Aí eu falei, vou entrar, vou ver. E a partir das suas dicas ali, né, das lives, assistindo as suas lives, como essa daqui hoje, né? Que muita gente deve estar assistindo, começando a trilhar esse caminho, que seja bem-vindo. Eu comecei a colocar em prática cerca de 70% do que você falava ali, né? E em um mês, praticamente, eu comecei a treinar praticamente no período do carnaval. Eu até te contei, né, que eu fui viajar carnaval com alguns amigos e de manhã cedinho eu estava lá fazendo polichinelo e tal, né? Depois de tomar uma cervejinha. Aí eu falei, pô, vou continuar, né? Aí depois de um mês eu já tinha perdido 5 quilos. Aí eu comecei a entender que aqueles 5 quilos era só o início, né? Que eu apenas tinha desinchado. Mas, pô, em um mês eu ter tido aquele resultado, eu nunca tinha visto aquilo antes, né? E aí eu já tinha começado a fazer o jejum intermitente, né? O jejum da forma correta, trocar muita da minha alimentação por alimentação mais saudável, né? Aí eu falei, pô, tá dando certo. Quando chegou mais ou menos um pouquinho mais para frente, abriu a turma, né? Aí eu falei, pô, já tô colocando 70% em prática, falta os 30%, né? Aí eu falei, vou entrar pro programa para colocar os 30% aí para a gente, né, deslanchar de vez. E aí nós começamos a nossa trilha de 8 semanas aí de treinamento que foi formidável. E assim, a cada Eu lembro semana eu tinha um problema assim, muito, muito real, muito real. Olê, eu fico imaginando assim, tem muita coisa na internet, né? E a gente fala muito sobre isso, Sim, né? Em algum momento passou pela tua cabeça de ser um picareta, de ser alguma coisa desse gênero? O programa? claro, 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 pô. Eu falei, pô, não vai dar, não vai dar bom isso. Eu já tinha passado por algumas experiências já, visto algumas coisas, e a gente fica descrente mesmo, né? Desmotivado. Mas a gente está sempre tentando, né? E graças a Deus a gente cruzou o caminho certo aí. E o que eu falo para as pessoas, agora eu fico
quando perguntam para mim, pô, o que que você está fazendo? Que dieta é essa? Aí eu dou um admitido também, né? Vou ter que valorizar, né? Falo, pô, isso não é dieta, é mudança de estilo de vida. É o que eu falo para todo mundo. Deu uma travada. Olê, É, o então, que não que sei fez, se... o que que fez você, por exemplo, de tanta coisa, eu gosto de sempre frisar isso, porque eu sou bem chato com isso, sabe? Eu também sou um cara que se preocupa bastante com isso, de mostrar pra galera aqui que, enfim, isso aqui é real, isso aqui a gente não tá de brincadeira aqui, né? Eu falo isso pra todo mundo aqui, a gente está trabalhando e mostrando o resultado pra galera o tempo todo. Mas eu sei que tem muita coisa errada na internet, né? O que que fez você olhar para o projeto Cenário Depois dos 40 e falar assim, cara, vou dar um voto de confiança para esses caras aqui? O que que você viu que você falar, cara, eu acho que vale a pena dar um voto de confiança aqui, entrar no programa Cenário Depois dos 40 e não entrar em outro programa qualquer? Então, nesse tempo que eu acompanhei, né, sem estar no programa ainda, é, gradativamente, durante os meus treinos, durante essa mudança na alimentação, eu via uma mudança em mim, a mudança no sono, a mudança na disposição para trabalhar, né? Então, o ganho é real. Você vê, é palpável, né? Você vê o resultado aparecendo, não só na balança, mas quando você começa a vestir uma roupa já você já não vestia antes, né? Então, o espelho ele te dá muito essa noção. E muito mais que isso, as pessoas, você se enxergar através dos olhos dos outros, né? Através de relatos, né? Então, isso aí me deu completa confiança para entrar de vez aí no programa. Lê, o que que faz você, por exemplo, né, a gente está com 45 anos, temos a mesma idade, o que que faz você hoje, o que que te fez tomar a decisão? Eu acho que o primeiro passo é muito difícil, né? Você tomar a decisão e falar assim, cara, agora eu vou. Né? O que que te fez tomar a decisão? Tinha alguma coisa que te incomodava? O que que fez você dar o primeiro passo, assim, falar, eu vou cair para dentro? O que que foi, assim? Consegue definir isso pra Eu gente? acho eu acho que cada um vai ter uma motivação diferente, né? A minha principal motivação é viver mais, claro. Viver não só mais, mas viver com qualidade de vida, né? Eu quero ver meus filhos crescendo, casando, tendo filho, curtir neto. E para isso, para você chegar lá na frente com qualidade de vida, sem reclamar de dor para baixar, para pegar seu neto que caiu do chão, acho que você tem que ter uma certa, né, saúde, mobilidade. E eu acho que é isso que mais me motiva aos 45 anos de idade, é o que mais me motiva. É claro que a questão estética também é muito bacana, porque te dá autoestima, te leva para frente, te eleva, né? Mas a questão da saúde nos 45 anos de idade, quando você já vai pensando lá nos 50, nos 55, é extremamente importante. Engraçado que a gente, com 45, a gente já começa a pensar, né? Como que a gente vai estar aos 47, 48, 50, né? É engraçado isso, né? Eu penso muito sobre isso. Exatamente. Tinha alguma coisa É. que te... Lê, existia alguma coisa que te incomodava antes de você entrar no programa? Às vezes estou falando não só da questão física, mas, por exemplo, sei lá, você sentia que estava sem energia, sem disposição, desanimado. Tinha uma coisa que você sentia que estava ali, puxa vida, não está legal. Você estava enxergando já alguma coisa que o teu corpo estava mudando e você estava insatisfeito com alguma coisa no seu corpo, enfim, na sua rotina que fez você também tomar essa decisão? O que te incomodava, digamos assim? Sim, a barriga é assim, é o primeiro chamariz, né, para você mudar, né? Aquela pancinha, aquela panceta ali é o primeiro, é o visual, né? É claro que depois disso vem a questão da saúde. Eu ficava muito mais cansado, eu roncava. Hoje minha esposa fala que eu parei de roncar, então também melhorou muito, né? Melhorou para mim, melhorou para ela, é claro, né? E a disposição, tudo, para namorar, para trabalhar, para sair, voltar de casa, ah, assim, melhorou muito. E isso que me incomodava, que eu já estava entrando num ritmo que se eu deixasse ia ser uma bola de neve, né? A minha mãe era obesa.
Minha mãe tinha uma certa obesidade, minha mãe tinha problemas cardíacos, era diabética, meu pai também tinha problemas, então é, isso me incomodava. Chegar aos 50, aos 60, já tendo que tomar um monte de medicamento. O que me incomodava era isso. Eu tinha esse medo. Aliás, eu tenho esse medo ainda, né? De chegar lá na frente e ficar tomando medicamento. Às vezes você acorda no café da manhã, tem mais comprimido do que café da manhã, né? Quando você chega lá na frente. Então, esse medo me incomodava bastante. Aí, ó, engraçado isso, né? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, a gente tem que estar preocupado com isso, né? A gente tem que olhar um pouquinho como que a gente vai envelhecer. A gente tem que olhar para isso, a gente não pode deixar igual, tipo, deixa a vida me levar. Não funciona assim. Se a gente seguir o que a maioria está seguindo, a gente não vai estar legal. Então vamos seguir. O que que precisa fazer para você conseguir ter, né, envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com corpo legal, envelhecer sem barriga, envelhecer com massa muscular, né? O que que precisa fazer para conseguir esse resultado, né? E é muito legal isso. E já entrando, depois que você entrou no programa, chegou lá dentro, é, qual foi a tua dificuldade? Houve alguma dificuldade? A gente trabalha com 5 pilares aqui, né? E houve Uhum. alguma dificuldade para você executar as tarefas, mudar a tua rotina? Qual foi a tua maior dificuldade para iniciar o projeto? Me fala um pouquinho. Primeiro, assim, foi só uma questão de adaptação ao horário, né? A gente tem que adaptar o nosso horário, mas depois que eu adaptei o horário, ficou tranquilo. Agora, o que eu tive um pouquinho mais de dificuldade em relação aos pilares foi a questão da meditação, que eu acho que é uma coisa muito nova para todo mundo, né? É normal. Mas só em já ter o primeiro contato de que isso é uma coisa importante, é um pilar importante, a gente já consegue desenvolver alguma coisa. Mas eu acho que hoje em dia acho que poucas pessoas têm esse hábito de fazer meditação. A meditação pode ser uma oração, pode ser, mas eu consegui fazer de forma mais repetitiva do que antes, né? A questão do exercício físico ali, eu não tive nenhuma dificuldade, não. Eu até gosto, né? Porque o exercício físico, depois que você termina, aquela adrenalina, aquela disposição que dá depois é demais, é muito bom. Então, não tive muita dificuldade em relação a isso, não. Qual que foi a tua primeira mudança, assim, que você notou no seu corpo? Logo, a primeira coisa que você olhou para frente do espelho e falou assim, ó, o negócio está mudando aqui. O que que foi, assim, Lê? Consegue? Foram, foi na roupa. Foram calças que eu tinha guardadas, novas, que eu vesti e ficou bem. Eu Cara, saí para trabalhar completamente diferente, num determinado dia, e a roupa, né, vestindo bem, cabendo certinho, assim, depois de um tempo de treinamento, isso aí foi a primeira percepção, assim, valorosa, né, do que estava dando certo mesmo. e você tem essa roupa ainda? Você não está usando mais, Tenho, né? tenho, 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 não. Eu tenho porque ela é nova, ela estava guardada lá, sem usar, porque já não cabia mais, já há algum tempo. Cara, eu saí de 44 para 40. Ou seja, teve que comprar um guarda-roupa novo, né? Hoje mesmo eu separei um monte aqui. Hoje eu e minha esposa, a gente estava separando roupa aí mais cedo aqui, para a gente poder dar e, assim, eu tenho que comprar agora, né? Vou ter que comprar roupa. Mas uma coisa muito boa, porque a gente vai se desfazendo daquilo ali e não quero voltar mais. Eu tô vestindo roupa que eu tô parecendo um bate-bola e não tá dando mais para vestir. Ô, Leandro, você trabalha na rua, né? Trabalha andando, você trabalha com o teu físico também, né? A gente vai se movimentando o tempo todo. Aí você me falou Verdade. assim falou, pô, Ed, tenho alguns sonhos ainda, né? Porque agora eu percebi que eu posso agora, né? Fala pra Uhum. galera aqui, você falou isso, queria que você falasse, eu fiquei tão feliz quando você falou isso, falei, pô, é isso, você mesmo com 40, com 50 anos, você tem que entender que existem as possibilidades, sim, de você conquistar o que você quiser. Né? A limitação está Sim, aqui na nossa cabeça.
Aí você falou assim, Ed, o que você falou para mim? Que agora você quer fazer o quê? Primeiro, na verdade, eu antes de começar no programa, né, eu já tinha isso, vou comprar uma bicicleta, que eu queria pedalar, tem algumas coisas, alguns projetos que eu tenho. E aí, depois que eu comecei, além de pedalar, eu já não quero mais comprar só uma bicicleta. Eu quero saltar de paraquedas, eu quero fazer algumas coisas que eu nunca fiz antes. Então, porque você vê que agora você quer, você pode, né? Você acredita mais em você. Quando você está com a confiança, né, elevada, com a autoestima, assim, você quer fazer tudo. E eu vou colocar esses projetos para dentro, porque minha esposa está me vendo aí, ela sabe disso. Ela sabe que eu tô com esses projetos e ninguém me segura, não. Ela sabe que quando eu quero, eu vou para dentro mesmo. Ô, Leandrão, como que estava a sua autoestima antes de começar? A gente falando de autoestima, isso é extremamente importante. Eu falo muito isso aqui dentro do programa com vocês, que é o que faz a gente sair de casa, né, ficar empoderado e trabalhar, ter saúde, buscar as coisas. É muito importante a autoestima para a gente, principalmente a gente com mais de 40 anos. Eu quero saber como que estava a tua autoestima antes de entrar no programa e como você está se sentindo hoje. Olha, realmente a autoestima é um fator muito, muito considerável e muito importante, porque eu não vou te saber precisar como eu estava antes, porque eu acho que eu até tirei, né, um pouco da memória, assim, eu não sei te dizer, mas eu lembro que eu falei para minha esposa um certo dia que eu estava me sentindo tão bem que eu tô saindo para trabalhar, eu tô na rua, eu tô andando mais de cabeça erguida, peito aberto, né, mais confiante, você fica mais confiante para trabalhar, para conquistar as coisas. Eu trabalho na área comercial e você precisa da parte persuasiva. Então, isso melhorou para mim também. Eu estou mais confiante na hora de negociar, de fazer uma negociação de venda ou o meu trabalho em si. Então, melhorou muito. Eu não gosto nem de lembrar como é que era antes, porque eu acho que eu nem sei mais. É isso aí. Eu tenho alguns alunos que falam assim, Ed, olha, quando eu comecei a treinar, eu usava roupa 44. Então eu faço questão de deixar aquela camisa, aquela calça, enfim, aquele paletó, uma roupa qualquer, para ele lembrar como que ele era, para ele nunca esquecer disso, e isso dá motivação para você não parar. Então é legal a gente sempre lembrar um pouquinho como que a gente estava, justamente para a gente falar assim, eu não quero mais ser o que eu era. E agora eu tenho a possibilidade de ser melhor do que eu era, aplicando esses pilares aqui, né? Então eu falo muito isso. E isso me motiva bastante também, tá, Leandro? Porque hoje eu Uhum. tô com 45 anos e eu não quero ter a saúde que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Olha que doideira. Então isso me motiva muito. Quando eu penso, eu sei exatamente como eu estava há 15 anos atrás. Como que era a minha É, só, disposição. é só pegar o álbum de fotografia, né, cara? Exatamente, exatamente. E aí eu falo assim, não quero mais para mim. Então eu falo, a gente já sabe o que precisa ser feito e a gente segue esse caminho aqui. Porque esse caminho vai dar, Uhum. realmente abre possibilidades incríveis para a gente, né? Ó, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que poderia ter acontecido aos 40 anos, aos 45 anos? Eu não entendi, pô, cortou. O que aconteceu na sua vida agora, aos 45 anos, que você nunca imaginou que poderia acontecer? É poder estar fazendo o que eu estou fazendo, cara. É poder estar incentivando outras pessoas. Eu estou sendo uma ferramenta para outras pessoas. Eu acho que isso é muito gratificante porque as pessoas veem em você uma motivação, né? E você ser questionado por isso, você poder falar coisa boa que é possível, isso para mim é ser um exemplo, não só para as pessoas que estão, nossos amigos, mas até para os meus filhos também, para eles perseguirem o que, o que eles quiserem na vida, que tudo é possível, é só você querer ter persistência, né? E a vida saudável é o pilar, eu acho que é o sexto pilar, né? Você fala de cinco, mas a vida saudável que contribui, que implementa, né, engloba esses cinco, que é a vida saudável, eu acho que é a base de tudo para você fazer qualquer coisa na sua vida. E aos 45 anos descobrir isso, é,
É bom demais. Olê, você já tinha perdido 5 quilos, só para a galera entender que quando você começou, você falou isso no começo, você começou a me seguir e começou a aplicar algumas dicas, né, que eu venho falando todos os dias aqui. Então, naquele primeiro momento, você já tinha perdido 5 quilos, correto? Correto. Quantos quilos você perdeu dentro do programa Será Depois dos 40? Então, eu quando eu comecei a seguir, a colocar algumas coisas em prática, eu estava com 85, né? Aí, quando foi mais ou menos em março, finalzinho de março, né? Eu já tinha perdido 5, eu estava com 80. E aí eu iniciei no programa, né? Um pouco depois, acho que foi mês... Abril? Foi abril ou foi maio? Não lembro agora. Maio, né? Eu já tinha perdido eu já tinha perdido um pouco, né? Tava, né, nesse processo. Quando eu entrei, eu perdi mais 10 ou 12, alguma coisa assim. Então, você perdeu mais de 10 quilos dentro do programa Será Depois dos 40. Mais de 10. Aos Em 8 40, semanas. Em 8 semanas, só no programa, né? Sem contar o diante. como que você considera que o teu corpo está hoje? Eu acho que eu tô definindo, mas não tá do jeito que eu quero ainda não. Ah, garoto, é isso aí. Mas Não como tá que do você jeito que está eu quero hoje? não. Você consegue Hã? definir, você consegue definir hoje, definir como seu corpo está hoje? Cara, eu tô definido. Não tô. A definição é essa, eu tô definido. Eu tô ganhando massa muscular e tô vendo cada vez menos gordura. Caramba, doideira, né? Isso é incrível. Fico tão feliz com isso, Lê, porque assim, tem uma crença muito forte, mas muito forte, homens e mulheres, em acharem que é impossível ganhar massa muscular depois dos 40 anos, que é impossível você emagrecer. Tem muita gente que acredita que depois dos 40 anos é ladeira abaixo só. Né? Achar que a Não, idade é um impedimento para você não ter resultado. E a gente precisa não é. mostrar para essa galera o tempo todo que não é assim. A gente vai ter alguma dificuldade, como é óbvio, né? Questão Uhum. hormonal e vários outros fatores, mas é super possível. Se você tem uma metodologia por trás, você é uma pessoa disciplinada para fazer as tarefas que precisa ser feito, todo mundo consegue. Com 40, com Sim. 50, com 60 anos, né? Agora me fala uma coisa, na sua opinião, o programa Será Depois dos 40 entregou o resultado que você esperava? Entregou mais do que eu esperava. Na verdade, não acabou ainda, né? Porque eu vou continuar te perturbando um tempo ainda. Eu vou chegar a um nível um pouquinho mais acima ainda, vou te perturbar um pouquinho mais. Mas entregou muito, muito, muito. Não só para mim, mas os outros alunos também. Nós vemos uns resultados assim excelentes. As meninas também que acompanharam também, que não era só eu, né? E tivemos resultados muito bons, muito bons. E Excelente, na como, verdade, muito bom, não, excelente. E com pouco tempo de treino, né? Para quem acha assim, a nossa vida, com 45 anos, a gente está produzindo muito com medo de ficar desempregado, com um monte de coisa, com tarefa de casa, e com pouco tempo diário, né? Ali a gente gastava o quê? 40 minutos, 50 no máximo, mais um papo ali rápido, né? Mais ou menos isso, e a gente saía dali com um treino completo. é isso aí, é isso aí. E você vê que os treinos, muitas vezes, eu falo para a galera, eram treinos de 15, 20 minutos, né? Uhum. No máximo 15, 20 minutos. Hoje a gente entende, eu falo sempre para a galera aqui, antigamente a gente tinha que ficar 2 horas na academia, por que isso, Lê? Porque a cultura do treino em sala de musculação veio através dos americanos. Era comum os americanos ficarem lá 2 horas, os fisiculturistas fazendo treino de 2 horas, os atletas. E quando surgiu a musculação aqui no Brasil, né, treinar na sala de musculação, a galera achava que tinha que ficar 2 horas também, porque os americanos Sim, ficavam 2 horas. Então trouxe essa tradição, essa cultura de ficar treinando 2 horas, às vezes até mais, 3 horas na academia. E até pouco tempo atrás achava que isso era muito eficiente, tinha que de fato ficar 2, 3 horas na academia. E graças a Deus a ciência trouxe aí
a possibilidade de a gente conseguir intensificar mais os treinos, mas para reduzir o tempo de treino, né? E a gente está falando aqui de treino de alta intensidade, que a gente trabalha aqui todos os dias, e é muito mais rápido, né? É uma questão de 15, 20 minutos, está resolvido o negócio. Você vai trabalhar, tomar Sim, um banho, né? É muito mais prático. e quantas vezes, você falando isso, eu me lembro, quantas vezes eu fiquei na academia, na esteira, correndo uma hora e pouco, e falando, caramba, eu tô melhor que um jogador de futebol, correndo direto aqui, mais que um tempo de futebol, mais de 45 minutos, tô correndo pra caramba, tô bem, né? Mas eu saía dali, aí comia um pão francês, acabou o treino. Já foi tudo por água abaixo, né? E aí quando você começa a perceber o Salário Depois dos 40, o programa trouxe esse entendimento para mim. Me trouxe esse entendimento, que é eu acredito muito em estudos científicos, porque eu trabalho com isso, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que eu tenho acesso a estudos científicos, então você também tá sempre se atualizando, então as coisas evoluem. E a gente sabe hoje que realmente o treino de alta intensidade, aliado à força, treino de força, né? Como a gente aprende aqui no programa, que isso é o que traz resultado. Não uma hora na esteira. Nossa, quanto tempo eu fiquei ali. Qual foi o resultado que você esperava, assim? Você falou assim, eu quero ter aquele resultado, antes de entrar no programa. Que você falava assim, quero isso. O que você queria? Qual o resultado que você esperava quando você entrou no Eu, eu programa? esperava, eu esperava só emagrecer, na verdade. Eu esperava só tirar a barriga, né? Diminuir a barriga, né? Mas foi além. Além de eu perder a barriga, eu consegui definir. Começou a aparecer definido, né? O abdômen também, e ganhando massa. Então, foi além do que eu esperava, né? E Algum ainda não momento. tá bom. Não, já tá excelente, né? O resultado foi incrível, né? O resultado tá incrível. Não, mas não tá do jeito que eu quero. Não é que não esteja bom, não tá do jeito que eu quero ainda. Agora é lapidar, né? Lapidar. É uma É, coisinha ou outra, ganhar um pouco mais é, de massa muscular aqui, é lapidar só. Olê, mas, mas o tempo que a gente treinou foi excelente demais, foi bom demais. passou em algum momento da sua cabeça de você não ter resultado pelo fato de você ter mais de 40 anos? Passa sim, porque a gente sabe que o metabolismo já não é a mesma coisa. A gente não queima mais gordura, não é mais uma usina de queimar gordura que é com 18 anos, né? A gente não é mais essa usina, né? Mas a gente consegue acelerar muito e voltar muito próximo dos 18 anos, vou te falar, hein? Mas, por exemplo, você falou do metabolismo. Você acha, por exemplo, você tinha medo de se o metabolismo está lento, pelo fato da sua idade, e você não ter resultado? Isso era uma coisa que te dava muito medo, te impedia de alguma coisa? Não? Sim, sim. Isso aí para na cabeça o tempo todo quando a gente tem um pouco mais de idade. Porque é o que a gente lê, que a gente escuta, aquela história, né? Muita coisa tem na internet e a gente acaba sendo influenciado por esses pensamentos, sim. Mas a gente, na prática, com o programa, a gente vê que não é bem assim, não. A gente consegue driblar isso aí muito bem. Exato. Você tinha um problema no joelho, né, Lê? Fala um pouquinho dessa. Sim, eu operei o joelho por conta de uma lesão jogando futebol. Eu já tinha arrebentado, né? Rompido o ligamento cruzado anterior cerca de 6 a 7 anos atrás. E isso, para quem já teve, causa um pouquinho de atrofia na musculatura do quadríceps, né? Da perna, da coxa, né? Enfim, a coxa, né? A batata também na perna, como é popularmente conhecido, na panturrilha. E eu tinha um certo medo de fazer treino de perna, né? Até era um medo meu de treinar perna por conta disso, por conta de estabilidade, né? Por conta de ter um pouco dessa atrofia. E aí, aos poucos, fazendo um treino bem concentrado, eu não senti mais o joelho, não venho sentindo e estou evoluindo bastante. Tô até voltando a gostar de treinar perna que antes de ter a lesão eu gostava, eu tinha a perna bem torneada antes, mas depois que eu tive essa lesão eu tive um certo medo.
E aí acabou ficando até um certo tempo, eu sem treinar, uma coxa chegou a ficar mais fina que a outra, né? Aí, né, causava uma certa estranheza. E aí a gente vai conseguindo também evoluir nisso, evoluir bastante. E Você conseguiu sem lesão, sem sentir dor. ser sentidor, né? Essa limitação não foi um fator limitante, um fator de você ter que adaptar. Não, Então, muitas, não, muitas vezes, nenhuma. a gente tem que entender, eu sempre falo para a galera aqui, eu falo assim, eu falo para vocês também, né, no programa o tempo todo, eu falei, olha, quem aprende não depende. Então, o que a gente mais quer aqui, Lê, de verdade, é fazer as pessoas aprenderem as coisas. Você vê que a gente não treina, né? Eu ensino vocês a treinarem. Onde colocar o Isso, pé, onde colocar o joelho, como está a postura, exatamente. porque você vai levar isso para a tua vida. Isso é um padrão universal. A gente conhece a gente chama de pontos de performance de cada movimento, aonde as pessoas podem se machucar e aonde a gente tem que estar olhando o tempo todo. Então, se o Uhum, aluno sabe isso também, né, ele começa a entender isso, a gente fala todos os dias sempre sobre isso, a questão técnica do movimento, você pode levar essa questão, esse aprendizado para a tua vida, lá na academia, na sua casa, treinando na praia. Se você conhecer os uhum. padrões e como vocês fazem hoje, todo mundo consegue fazer. Mesmo uma pessoa, de repente, com alguma limitação, a gente vai adaptar. Como houve muitas vezes, né, no programa, a gente teve que adaptar, né, para Sim, a galera com alguma limitação de quadril, de joelho, às vezes pessoas e com sem dores nas perda. costas, e você vai adaptando o movimento. Para todo movimento existe uma adaptação. Se chegar, por exemplo, uma pessoa, chegar hoje e falar, eu quero treinar, uma pessoa de cadeira de roda, a gente tem que pegar esse movimento aqui e a gente vai adaptando, adaptando e leva esse movimento para essa pessoa também que está de cadeira de roda, porque todo mundo precisa se movimentar. Então, o que acontece são adaptações. Isso é muito importante. Não existe exercício para homem, especificamente para homem, não existe exercício para mulher. Na internet você vê de tudo. Exercício só para mulher, exercício só para obeso, exercício para quem é diabético, exercício para quem tem mais de 40 anos. Não. Existe exercício. Aí depois o profissional tem que fazer o quê? Adaptar os melhores exercícios para as limitações das pessoas. É isso que existe, entendeu? Então o que a gente faz é que a gente entende quais são os melhores exercícios, aqueles que dão mais resultados, e a gente aplica eles dentro do método. A gente meio que não fica perdendo tempo fazendo coisas que não dão resultado. Por isso que vocês têm resultado tão rápido. Porque a gente pega o Uhum. que há de melhor, eu sempre falo isso para vocês, vocês sabem disso. Eu falo assim, eu falei, gente, quando aparecer alguma coisa melhor, alguma coisa comprovada, provada, que existe algo melhor daquilo que a gente está fazendo, eu vou aprender e eu vou ensinar vocês. Então, portanto, nesse momento, o que há de melhor para fazer é o que vocês estão fazendo aqui. Treinos de alta intensidade, treinos intervalados de alta intensidade e treino de força. Isso é prioridade. Ed, e o restante? Eu posso correr, eu posso fazer uma outra modalidade, um outro esporte? Claro que pode, óbvio, pode. Mas o básico tem que ser feito, o básico é isso aqui. Isso vai te dar a possibilidade de você fazer o que você quiser. Tanto qualquer outro esporte, como namorar melhor, treinar melhor, porque quando você faz um bom treino, você fica cada vez mais forte, as articulações, os tendões ficam mais fortalecidos e te dá a possibilidade de você fazer o que você quiser sem se machucar. Olha que maneiro isso. Olha que legal. Uhum. Então, eu costumo dizer que o que a gente faz é a mãe e o pai. Porque aí é o principal, é a base ali. Lê, vamos falar um pouquinho, por exemplo, quando a gente fala hoje em definição muscular, fala como foi esse processo seu, desde, a gente está já quase encerrando essa live, só para a galera entender, porque muita gente já quer um resultado, você tem um resultado incrível, só para confirmar para a galera que está chegando agora, você conseguiu emagrecer quantos quilos dentro do programa? Se eu colocar no início ali, quando eu comecei a seguir, porque eu acho que isso é um processo, eu acho que todo mundo que chega aqui no programa começa a te assistir aí por live, fazer uma coisa ou outra, colocar uma coisa em prática ou outra, e assim como eu fiz, né? Então, quando você começa a colocar e começa a perder, para mim, o programa já começa aí. Já começa quando você aperta lá em seguir o Sarau depois dos 40. Para mim, começou ali.
Então, eu posso dizer que desde que eu comecei todo esse processo, eu perdi, hoje eu estou com 69, eu tinha falado para você, já tinha perdido 15, né? Eu perdi 16. Mas se eu parar para pensar, eu estava até conversando sobre isso no outro dia, é, eu me baseio só pela balança. A gente não está fazendo aí uma avaliação de perda de perda Biopedância. de gordura, né? Não tem um lance desse. Se colocar, eu acho que eu perdi, eu acho que até mais de 20 ou 20, alguma coisa assim, porque a gente vai perdendo gordura, mas vai ganhando massa. Então aquela massa ela vai ocupando o lugar da gordura. A gente vê isso no espelho. No espelho a gente vê que a gordura vai sumindo e a massa muscular, a massa magra, ela vai tomando forma e ocupando aquele lugar da onde antes tinha gordura. Então, se parar para pensar, eu perdi 15 na balança, eu acho que eu perdi 20 por aí. Leandro, sabe uma coisa muito importante? Só para falar, você já treinava antes de entrar no programa, correto? Você já fazia musculação, Sim, né? sim, O sim. que que você, o que que você estava fazendo de errado para você? Você já treinava, mas agora com essa visão, com o conhecimento que você tem hoje, o que que você estava fazendo de errado antes de entrar no programa que estava te impedindo de ter resultado? O que eu fazia de muito, muito errado era alimentação. Alimentação completamente inadequada. Eu misturava proteína com carboidrato no dia a dia e achava que estava legal. Eu ia almoçar no self-service, eu botava lá minha salada, botava a carne e tal, mas botava o macarrão, botava uma massa, achando que aquilo ali ia me dar energia para trabalhar o resto do dia. E já tinha tomado um café da manhã com pão francês, ou com mortadela, ou alguma coisa assim. Então, eu treinava, mas eu ficava ali no 0 a 0. Então, não era só o treino, não era só a musculação. Eu tinha que fazer algo mais. Foi o que eu aprendi aqui no programa, foi exatamente isso, adaptar a minha alimentação da melhor forma possível. E a alimentação, a gente vê que não vou te falar que é 50, 60, eu não sei qual é a proporção, mas ela faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme. É impressionante. Quando você coloca a alimentação adequada, a comida de verdade, né? Muda completamente teu metabolismo, tua queima de gordura, sua disposição para treinar, tudo, tudo. A alimentação eu acho que é o que eu mais errava. Alimentação. Mas você nunca treinou em casa. Foi a primeira vez que você treina em casa com a gente, né? Sim. Você, Sim. você, você já chegou a passar pela tua cabeça que era impossível treinar em casa, ter resultado em casa? Porque isso aí eu realmente não acreditava muito, não, porque a gente acha que tem que ter peso, que tem que ter carga, né? E treinar só com o peso do corpo, para mim, era novidade. Eu tenho que tá aqui do meu lado, que eu até pego, que eu só usava um colchonete e 2 garrafas d'água como peso. Pô, como é que Doideira, né? é difícil para quem tá ouvindo, mas a verdade é essa, 2 garrafinhas d'água e você, né, e um colchonete. Né? É o que a gente fala. O teu corpo não sabe onde você está treinando, né? Se você está treinando aqui no escritório como esse, ou se você está treinando dentro da academia. Teu corpo não sabe Uhum, se você pega uma garrafa de água como essa, né, e faz uma rosca bíceps, ou se você está usando peso. O mais uhum. importante não é o lugar nem o material que você está usando, é o estímulo que você está dando, é a combinação, é o tempo de exercício, é a combinação entre o exercício, é o tempo de descanso, é tudo isso. A É um negócio. posição correta, a posição correta que você corrige a gente o tempo todo, que normalmente nós fazemos o exercício, às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas a posição não é aquela para estimular aquele músculo, né? E a gente vai É, aprendendo. a gente chama isso de parte técnica do movimento, né? Porque o problema é quando a gente faz o movimento errado, a gente não tem resultado, mas a gente acaba sobrecarregando uma outra articulação e a gente acaba se machucando. Muitas vezes acontece isso. Você falou que Sim. você falou que lá na academia você fazia quantas horas de esteira, de corrida na esteira? Eu fazia 1 hora, se desse um pouquinho mais, eu ficava um pouquinho mais, porque eu utilizava o restante do horário para fechar a academia, né? Eu ficava na esteira, eu falei, já treinei, agora eu vou para esteira. Ficava lá correndo igual. Deixa a galera entender.
você fazia musculação, corria 1 hora na esteira e você não conseguia Isso. emagrecer. Não conseguia. Tá? Depois eu comia um pão francês, 1 hora já era. No dia seguinte de manhã, né, porque eu treino à noite, né? No dia seguinte de manhã, comia 1 ou 2 pães francesinhos ali, já era. Aquela 1 hora de esteira foi embora. Hoje você faz musculação, mais treinos de 10, 15 minutos e conseguiu perder 15 Isso, quilos. Olha que doideira isso. exatamente. É. Que E doideira. ganhei muito mais tempo, muito mais disposição, mais tempo para trabalhar, para fazer as coisas com a minha família, com tudo. É uma pessoa como a gente, né? Pai de família, a gente está numa construção de carreira, né? Um monte de coisa para resolver. A gente não tem 2 horas para treinar, 1 hora para treinar. Quanto mais rápido for, melhor, mas desde que dê resultado, né? Então a gente está falando de 15, Né? 20 minutos, 30 E minutos. outra coisa, a gente tem que tomar um sério cuidado para não ter uma lesão, né? Porque a gente precisa trabalhar justamente por isso também. Precisa trabalhar, brincar com as crianças, né? A gente está nessa idade de fazer tudo isso. Por isso a importância, eu sempre falei para vocês aqui, quando a gente fala em treino, a gente não pode chegar só a fazer o treino, né? A gente tem que ir lá fazer um trabalho de mobilidade, a gente faz bastante, expliquei para vocês isso tudo, Isso. né? Um trabalho de aquecimento geral, uma parte técnica do movimento, que é para a gente entender aonde fica a mão, aonde fica o braço, aonde fica o joelho, onde fica o Para pé. mim, isso aí, tudo isso para mim foi novo. A questão, principalmente da mobilidade, nossa, eu nunca tinha feito exercício para quê mobilidade? Eu não achava isso importante. Nunca ninguém falou isso para mim. Isso a gente considera que 10 capacidades extremamente importantes para serem trabalhadas, principalmente para a gente que tem mais de 40 anos, porque se a gente não trabalha a mobilidade, né, a flexibilidade, a gente começa a ficar encurtado. Mesmo você fazendo musculação, se você não trabalha esse estímulo, você fica uma pessoa mais encurtada. Então, isso é extremamente importante. Ela está entre as 10 principais capacidades que a gente precisa treinar diariamente. Então, a gente precisa colocar isso, tem que fazer todos os dias, seja 5, 10 minutos, é preciso fazer, mesmo que seja só um grupo muscular ali, todo dia faz outro, mas todo dia faz um pouquinho de mobilidade aí. Leandrão, gostaria de agradecer muito a presença aqui, foi um bate-papo bem legal. Você queria falar alguma coisa para a galera que tem mais de 40 anos, uma coisa sua assim, sabe? Deixar o último recado aqui para a galera? Vou deixar assim. Para quem está pensando em mudar o estilo de vida, mude da melhor forma possível. Não pense que vai fazer dieta, porque não é dieta. É, Se for mudar o estilo de vida, é para sempre, porque você não passa sufoco, você não sofre. Pelo contrário, só tem coisa boa para ganhar. Então, vai em frente, persegue, porque é possível. Nos stories, aqui nos posts, Deu, justamente isso. deu uma travadinha. Travou? Tá me ouvindo? Agora tô. Eu falo bastante sobre isso. Todo processo de emagrecimento não pode estar associado a um sofrimento. Entendeu, Lê? Não pode. É um tiro no pé. Se você hoje está pensando em fazer quer emagrecer, você faz dieta, você faz regime, você fica contando calorias. O pessoal fica louco comigo quando eu falo isso aqui na internet, porque é a forma que a gente entende que é a forma correta. A gente estudou isso. Então quando Uhum. você fala, você conseguiu emagrecer 15 quilos sem fazer dieta, as pessoas são capazes de não acreditarem nisso. É, Ô, Leandro, você lembra quando você mandava, falava assim, a gente tem um grupo aí voltou. Só para a gente fechar aqui, você está me ouvindo? não A ouvi o que gente, você falou. a gente tem um grupo no Facebook, né, um grupo privado, e vocês mandavam lá os pratos de vocês, o que vocês estavam comendo, né? Eu mandava as recomendações.
as sugestões de alimentos. Todo dia. Eu ficava lá, bota comida no prato de vocês, vocês estão comendo pouco. Então, ou seja, você emagreceu comendo muito. Confirma ou Muito. não? Confirmo, confirmo. Inclusive, eu não parei de colocar foto lá, ainda continuo colocando. É, meu prato tinha proteína e coisa que eu gosto, né? Uma coisa que eu comentei com você logo no início também, né? Eu vou replicar aqui. Eu descobri que eu gostava de coisa que eu não sabia que eu gostava, né? Eu passei a comer coco, por exemplo, que eu não comia, pegar coco na geladeira e comer, né? Coisas que a gente vai aprendendo. Caramba, eu gosto disso, não sabia. Então, são coisas saudáveis que a gente pode colocar como alimentação no dia a dia, que são boas e gostosas também, te dão prazer também, e a gente nunca se atentou para aquilo, né? Cê- Tá Porque me, tá me ouvindo? muita gente acha que, quem tá assistindo acha que é só treino, acha que, não, mas tem uma estrutura alimentar, né, que a pessoa vai aprender, e não, formidável, formidável. Receita, a gente troca receita, né? Lá no nosso grupo lá, a gente troca receita. Eu aprendi a comer abacate com whey, essas coisas. Sensacional. Leandrão, olha, muitíssimo obrigado. Tamo junto, né? Tamo junto aí. Vamos ficar aí uma. Tamo junto, Vamos tamo curtir junto. muito ainda. Quero ajudar muito você, né? E como que ficou, pra gente fechar, que eu tenho curiosidade, como ficou a tua família também? Assim, tua esposa, eles Pô, entraram na onda também, não? não, a minha esposa ela já faz já, só que ela treina em horários diferentes de mim, porque nós temos Ah, horários, legal. né, bem diferentes. Então ela vai pra academia às 6 horas da manhã, vai bem cedinho. E ela não tem como acompanhar também, não tinha como acompanhar o programa porque ela trabalha por escala. Mas ela já vem no ritmo também. E ela também está colocando algumas coisas em prática junto. Meu filho e minha filha, nem se fala. Meu filho está querendo entrar para academia com 13 anos de idade já para ganhar massa e ficar com o abdômen, né? Deve estar Igual, devendo aí para ficar com o abdômen igual definido lá. igual do pai. Ele já você lembra que aquele peso que eu te mostrei aqui? Ele já quer que façam para ele. Aquele de cimento. O exemplo arrasta, meu amigo. Arrasta. É isso aí. É, Você tá plantando uma sementinha do bem aí. E é isso aí. pô, com A nossa certeza. missão. Com certeza. Tá bom? Com Leon, certeza. muitíssimo E obrigado. as Tá? próximas gerações, a gente consiga disseminar isso, que sejam mais saudáveis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos aqui para isso, né? Para cutucar eles. A gente está em cima. Não deixa escapar, não. Tá bom? Ó, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, né? Tá Eu que aqui agradeço comigo, aí pela oportunidade. trocando essa ideia. Foi muito bom, né? A gente conversar um pouco sobre isso também e ajudar as pessoas. Show de bola, gente. Beijo no coração de vocês. E a Valeu, gente Ed. se vê Boa noite aí. Bom descanso. amanhã, daqui a pouquinho. Amanhã Leandrão, também. a internet está Daqui a horrível. pouquinho tem mais treino. Não sei se é minha ou a Agora sua. deu uma. Eu também não sei, tá dando uma travada pra mim também. Dá uma travada aqui. Então tá bom, fica com Deus aí. Beijo no coração da tua família aí, tá? A gente vai se falando por Valeu, pra aqui. você também. Tamo junto. Manda um abraço pra Valeu. todos, pra Rafa, pra menina também, todo mundo. Dou sim. Fica com Deus, tá? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.